Ô André, teve algum probleminha ali, acabou. Vamos lá, Fernando, vamos ver se agora vai. Tá aqui, tranquilo. Emerson Dantas, grande Emerson. Acho que agora vai, viu, amigo? A tecnologia deixou a gente aqui meio de molho. Mas agora vai. Olha, Fala, Piné. Guga. Pronto, agora tá beleza. Agora eu tô lhe ouvindo bem. Agora tá Me ouve show. bem? Escuto bem. Tá bacana agora. Tá bom. Tem ruído ou não? Alguém tá ouvindo mais ou menos, meia boca, ou tá tudo perfeito? Zero ruído, zero ruído. Bacana, seja de E volta aí, aí. amigo? Tudo beleza? Uma honra estar aqui participando com você dessa live. Pô, bacana. Eu que agradeço a tua presença aqui. Vai ser bacana. É muito bom a gente trocar energias aí, trocar coisas boas com quem tá querendo fazer o bem por Natal. E você é uma dessas figuras aí. Tem muita gente Nós boa aqui. somos. Nós somos. Guerreiros, é? E aí? Tudo tranquilo. E aí? Vamos lá, vamos Como começar é que você tá? Rapaz, Vamos? a gente tá aqui num negócio novo, né? É tudo novidade pra gente. Cada dia uma situação diferente. Cada dia a gente vendo mais próximo essa coisa chegando da gente, né? Encontrei há poucos dias, na segunda-feira, um amigo que teve o coronavírus aí. Poxa, aí você assim, eu nunca tinha falado com ninguém que tinha tido, assim. E aí, assim, você começa a ver que tá aí, tá no mundo, e a gente vai ter que enfrentar isso, vai ter que passar por essa, vai ter que conviver com isso até que se encontre uma solução mais coerente, né? Mais objetiva nisso. Isso aí. Guga, você poderia se apresentar para mim, porque o meu público deve estar olhando também, apesar de você estar sendo o comandante da live, e eu queria que você se apresentasse. Eu só posso antecipar que o Guga é um especialista em imóveis, né, em venda, compra, incorporações. É um cara que conhece muito bem o mercado imobiliário, tanto o mercado de alto valor agregado, como de baixo valor agregado, o mercado de incorporações. Então, é um cara que tem uma visão do mercado imobiliário. Além disso, você, na minha perspectiva, pelo que eu conheço de você, é um cara que também tem uma visão e que demonstra a forma com que o Estado atua perante esse mercado, ora subsidiando e ora enforcando o mercado. Agora a gente passa por uma crise nunca vista na história desse país, que começa a afetar o mercado inteiro. Nós já estávamos entrando na era do compartilhamento, né? Era o mundo do compartilhamento, do mundo do walkability. Para quem não conhece o conceito de walkability, é a sua capacidade de ir do seu trabalho para casa, de se locomover em um espaço pequeno, tá? De forma mais barata possível. Então, no conceito de walkability, você tem também, geralmente, empresas, cidades inteligentes, que acabam fazendo com que o valor dos imóveis agregue bastante. Guga, como é que você está vendo esse momento para o mercado? Eu sei que tudo está parado, mas como é que está indo? O mercado está andando ou parou completamente? Natal já estava ruim, já tínhamos o menor estoque dos últimos anos, dos últimos 10 anos. Verdade. E agora? Veja só, Fernando. Primeiro, para quem não me conhece aí, que são seus seguidores, depois você faz suas apresentações aí. Bacana pelas palavras que você colocou da minha pessoa. Rapaz, tem uma obra aqui na frente, não sei se está aumentando o barulho aí, mas os caras resolveram concretar agora. Não sei se... Ótimo, vamos deixar eles trabalhando, né? Com certeza, com certeza. Mas então, eu sou o Guga de Macedo, sou filho de Milton Simão e Messia, que vem aí Dia das Mães. Minha mãe está aí assistindo a live. Um beijo, mãe. Obrigado pela sua presença. Meu pai é corretor de imóveis, eu estou no mercado há 32 anos. Fiz minha primeira venda muito novo, com 13 anos de idade, foi uma oportunidade bacana. Acabei ganhando uma comissão, meu pai me pagou na época, e eu disse, pô, aqui é o meu caminho. Mas aí com 18 anos eu voltei para o mercado, estou no mercado de corretagem há 32 anos, tive a oportunidade de participar de diversos lançamentos na cidade, projetos, conhecendo desde do estudo mercadológico. Meu pai foi meu grande professor. Tem muita gente bacana. Conversei esses dias com o Ricardo Abreu, que a gente trabalhou junto aí 12 anos. Trabalhei numa grande incorporadora, Plano Urbanismo, com a parte de loteamento. Então, assim, hoje eu me considero um especialista do mercado imobiliário, sem falsa modéstia, sem
não tem para que isso, né? Faço parte da Quality, que é uma equipe de corretores muito bacana, uma imobiliária show de bola, composta por Dudu Santos, Enio Miranda, Paulo Pinheiro, Fernando Farias, que é aniversário dele hoje, parabéns, Fernando. E sou surfista, moro em Ponta Negra, moro em Capimacio, vizinho Ponta Negra, sou apaixonado por essa cidade, né? Apaixonado pela água salgada. Nós somos. Né? Você é um remador, isso é bacana, o esporte agrega muito. E assim, o que eu vejo do mercado hoje é que a gente está tendo a oportunidade, conversava com o Daniel Arão hoje, que vai ser um papo que a gente vai ter amanhã, lá da Pipa, e a gente falando que é o momento da gente reciclar, é um momento que a gente está aprendendo muito, trocando ideias. Viné, que está aqui na live, é lá de Santa Catarina, a gente tem trocado muitas figurinhas, vem aí uma coisa muito bacana em parceria com ela, e assim, é um momento de renovação. Tá difícil para todo mundo, mas a gente sai dessa com trabalho e com dedicação. Senão, né, é complicado. Mas me fala uma coisa. As pessoas estão em casa, né? E aí você tem um mercado, uma parte do mercado imobiliário, que é a parte de escritório. Mas se apresente antes aí pra gente. A gente conversa aqui. O pessoal quer saber quem é você, quem é a sua figura. Vamos lá. Tem um cara que tá na mídia toda hora, mas... Eu fiz 41 anos antes de ontem, né? Meu nome é Fernando Pinto. Eu sou nascido em Pernambuco e recebi o título de cidadão natalense em 2017 por notórios serviços prestados à cidade. Foi um dos dias mais... diríamos assim, felizes da minha vida. Então, eu sou conselheiro federal da OAB pelo estado do Rio Grande do Norte, né? Bacana. Então, eu tenho um serviço de advocacia longo na cidade. Então, são 11 anos que eu vivo nessa cidade, mas eu já conhecia de antes. A minha carreira profissional também teve uma passagenzinha muito pequena no ramo imobiliário. Meu pai teve uma imobiliária em Olinda, chamada Olinda Imóveis, há muitos anos. Meu pai conhece com certeza. Não, meu pai faleceu, né? Faleceu quando eu tinha 18 anos. Meu pai conhece, com certeza. Certo. E eu tive uma experiência muito curta na parte imobiliária. Acho que eu passei uns 2 plantões. Eu gostava muito ali. Eu ia para a obra quando ela estava no chão ainda, né? Meu irmão se deu melhor. Eu lembro que não fosse hoje, meu irmão, aconteceu o que aconteceu com você. Ele faltou um plantonista, um corretor de alto padrão, né? Na época o mercado imobiliário estava em alta em Pernambuco, e meu irmão foi cobrir esse plantão. Ele cobriu o plantão no imóvel. As pessoas chegaram e compravam um imóvel de altíssimo padrão, né? Imóvel que valia, tipo, milhões hoje. Uhum. E meu irmão chegou, eu lembro que meu irmão chega em casa cheio de dinheiro, bêbado, pagando coisa para todo mundo. Era um menino ainda, 16, 17 anos, acho que foi a primeira grande cachaça que ele tomou na vida. Enfim, o mercado imobiliário é uma constante na minha vida, né? Acho na vida de todos nós. O crescimento do Brasil, ele tem ele está literalmente associado ao mercado imobiliário. A gente teve décadas e décadas de crescimento, até teve uma década de 80, que foi a década perdida economicamente, mas mesmo assim a gente via o mercado imobiliário reagindo. Em Natal, desses 11 anos que eu estou em Natal, eu vi o mercado imobiliário crescer muito. A gente teve uma onda de verticalização, principalmente na zona sul da cidade, né? Em Areia Preta, em Tirol, em Petrópolis, a gente teve uma verticalização menor, mas em Ponta Negra, em toda aquela região sul de Natal, a gente teve uma verticalização enorme, várias construtoras. Sou advogado de entidades representativas de classe, que representam os empreendedores da categoria, tá? E eu vi esse boom de crescimento. Eu, às vezes, paro em Ponta Negra, olho a cidade e vejo o seguinte: nossa, eu fico tentando imaginar quantos prédios existiam há 11 anos atrás e quantos não estão hoje. Então, a gente teve realmente um boom, um crescimento enorme. E hoje a gente freou esse crescimento em virtude de várias crises econômicas, né? Nós tivemos a crise Dilma Rousseff, a gente estava saindo de uma crise. Perfeito. O mercado apontava que apesar de a gente ter um estoque pequeno, a gente tinha um processo de judicialização muito elevado, ou seja,
pessoas que compraram o imóvel na época, em virtude da crise, o imóvel estava valendo já menos do que o que ele comprou. Sim. Então passou-se a ter várias demandas judiciais no sentido de devolver o imóvel, de se fazer uma renegociação. Então o mercado imobiliário, eu vejo que estava saindo de uma crise e estava se reinventando. Essa reinvenção eu tenho acompanhado já em vários lugares do mundo, por exemplo, Chicago, Nova York, cidades modernas que são mais adensadas, né, que estão dentro de um conceito maior de walkability, de cidade moderna, cidade adensada, cidade compartilhada, onde você compartilha estradas, você compartilha energia, você compartilha veículos de locomoção, como o Uber. Então eu tenho percebido que os coworkings, Sim. os WeWorkings, eles têm sido uma realidade maior, né? E Natal isso ainda não começou. A gente tem pouquíssimos coworkings que a gente possa considerar coworkings de grande tamanho. Exato. Né? Tampouco a gente tem coworkings de nicho. Por Uhum. exemplo, existem em alguns lugares do mundo coworkings de nicho. Você vai para Chicago, que é uma cidade referência em arquitetura, você tem coworking de nichos para arquitetura. Perfeito. Então eles têm eventos, porque a cidade de Chicago teve um grande incêndio, e aí então eles têm eventos que levam as pessoas para conhecer o que sobrou e a reconstrução da cidade. Então tem um turismo associado a isso. Além disso, tem coworking. Quando você vai para uma cidade e quer saber sobre os conceitos, né, realizar uma atividade, realizar um serviço, você quer ficar entre arquitetos. No mercado imobiliário, eu percebo a mesma coisa. A gente tinha escritórios enormes no mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário, você tinha imobiliárias com um grupo aquele grupo de corretores dentro, competindo por telefonemas, competindo por clientes, né? Aquele processo todo. Mas agora a gente passa por uma imensa transformação, como passa na advocacia. A gente começou a perceber que boa parte dos serviços eles podem ser virtuais, com exceção das visitas. E aí é que eu acho que a atividade dos corretores YouTubers, os YouTubers corretores, elas vão crescer muito, porque você vai se manifestar, você vai apresentar seu produto, mas ao mesmo tempo você vai ter que levar o cliente onde ele quer chegar. E aí eu venho com uma pergunta... A gente já começou a fazer visita no WhatsApp, o cliente está lá, estou atendendo um cliente que está fora do país, visitando um apartamento no WhatsApp e mostrando para ele em tempo real, porque assim, qual é a grande preocupação de comprar na internet? Será que eu estou comprando o que eu estou vendo? Né? Então, em tempo real, eu estou ali, estou mostrando que realmente o apartamento que ele viu no nosso site é o que a gente vai mostrar para ele. Perfeito. É por aí. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, Guga. A gente tem uma cidade com um plano diretor extremamente atrasado, né, que faz com que o crescimento da cidade ele fique localizado em apenas algumas áreas, tendo em vista o custo do coeficiente de construção, custo em detrimento do excesso de regulamentação. Né? A pergunta que eu faço é o seguinte: Natal consegue resolver isso depois da crise, ou na crise a gente vai ter um problema maior, ou seja, vai ter uma desvalorização maior e o corretor vai ter que trabalhar em cima desses imóveis desvalorizados e alguns até, quem sabe, abandonados, sobretudo imóveis comerciais? Vê só, primeiro só agradecer a presença aí do Júnior Gruvador, bacana, quanta honra, eu tenho um filho músico, né, e sei do seu trabalho aí, parabéns, e bacana, você representa bem o Rio Grande do Norte. Aninha, arquiteta, tá aí gostando da live, Erinaldo também, que é um engenheiro, pô, bacana, gente boa pra caramba, muita gente aqui, Madison, corretor, top, nota 10, parceiro nosso, mas assim, o que é que eu vejo nessa situação da crise em relação aos imóveis? Vai haver uma mudança radical, principalmente na parte de comercial escritórios, ok? Muitas empresas têm cliente meio ligando assim, diz, pô, o que é que eu faço para reduzir meu aluguel? E muitas vezes eu acabei indicando para ele, poxa, entrega seu ponto, vai usar um cowork, porque você não tem necessidade de estar com a presença no escritório físico, gastando com manutenção e uma série de coisas, e os coworks hoje em Natal começaram a atender bem, né? A gente tem alguns exemplos bacanas espalhados da cidade. Ainda não tem cowork, como você falou, com gabarito que a gente tem já em Recife, São Paulo, né, que tem grandes escritórios voltados para isso. Mas eu acredito muito numa transformação de hábitos, e a gente vai destinar
alguns imóveis. Sempre existem essas mudanças. E é um momento interessante de ganhar dinheiro na crise, porque você se reinventa, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria que, por coincidência, veio na cabeça e disse, poxa, né, o drive-in, o cinema drive-in pode ser... Hoje seria, para Natal, seria um lugar bacana, que você podia pegar seu carro e assistir um filme, né, num lugar diferente, com uma condição diferente. Então, assim, volta às atividades. A gente imagina que na crise agora, o que é que vai acontecer? As pessoas estão mudando o conceito de moradia, como vão mudar o conceito de trabalho. E a gente precisa ter o seguinte, velocidade nas informações. Natal parou muito, teve problema com a crise, mas João Pessoa não teve, certo? João Pessoa conseguiu dar a volta por cima, porque tem um plano diretor mais competitivo, tem um plano diretor que dá oportunidade ao investidor. A gente tem que criar um ambiente positivo, né? Ô, Guga, me desculpe, viu? Eu só vou... Você fala de João Pessoa, o natalense, ele está falando muito de João Pessoa. Na minha opinião, aí eu vou dar uma opinião pessoal, porque conheço João Pessoa também, passei 8 anos dirigindo o escritório de advocacia, inclusive advogando para o setor da construção civil. É impressionante como os empresários também reclamam de João Pessoa. É incrível isso. Não, sem dúvida, é tem incrível. reclamações, mas assim, a gente eu viu um acho desenvolvimento. que João Pessoa tem um plano diretor menos ruim. Não é referência para nós. Isso. Nem João Pessoa, nem Recife, nem São Paulo. Natal precisa de coisa muito melhor do que essas cidades que não são exemplos nenhum para a população brasileira. Concordo nem com São você. Paulo, nem Recife. Nós temos total competência de adquirir conceitos de fora, porque são conceitos universais. Então, que João Pessoa, esquece João Pessoa, vamos esquecer Recife, vamos passar, sabe quem? Para quem atribuiu a gente o título de o trampolim da vitória. Eu acho que a gente tem que voltar a ter autoestima e ir lá fora e pegar conceitos que já são universalizados, né? Das cidades que mais parecem geologicamente, entendeu? Essa base de você valorizar o que você tem em Natal, fantástico. Quando eu falo João Pessoa como exemplo, é porque assim, lá não se parou tanto como parou aqui, porque o plano diretor deu o direito do investidor trabalhar de uma maneira diferente. A gente tem áreas aqui que são absurdas. A gente tem a beira-mar de Ponta Negra. Eu vim morar em Ponta Negra em 79. Então, assim, vi essa mudança por completo. E vi como parou, e vi como botaram lá um carimbo. Ponta Negra não pode ser alto padrão, porque a beira-mar de Ponta Negra, você não pode fazer multifamiliar, então você só pode fazer flat. Caramba! Onde numa cidade como Natal, né, litorânea, você não pode fazer o alto padrão na praia. Não é para fazer espigão na beira-mar de Ponta Negra, mas você pode fazer escalonado como os flats, casas de alto padrão, né? Triplex, duplex, casas, um apartamento horizontal com um padrão extremamente elevado, seria muito mais atrativo para Natal. A gente tem um exemplo interessante, que é Balneário de Camboriú. Perfeito. Balneário de Camboriú era uma cidade, era uma areazinha menor do que Ponta Negra, assim, em termos de desenvolvimento. Eu queria que todos vocês, todo mundo que está aqui, dê uma gulgada depois, se quiserem, façam agora, e olhem a orla de Balneário de Camboriú. Olhem isso, os maiores arranha-céus do Brasil estão num paraíso do país. Veja como a cidade se transformou. Para você ter uma ideia, o Ney Clivato é o nosso pré-candidato, foi aprovado no processo seletivo e após a chancela dele, ele pode se tornar o prefeito, como eu, né? A gente tem que passar pela convenção, mas ele foi aprovado no processo seletivo. O doutor Ney Clivato, ele foi uma das pessoas que, no passado, ele foi empresário, vendeu grandes empresas que tinha e acabou participando de um processo de urbanização. Ele se tornou secretário de Planejamento e Urbanismo. Então ele olhava para Balneário Camboriú e dizia assim, como é que eu vou convencer esses comunistas, desculpe o termo, mas assim, esse pessoal que quer controlar a cidade, quer controlar o imóvel, quer controlar a propriedade privada, para esse povo começar a subir prédio. Aí ele criou uma coisa chamada cone de sombra. Olha que loucura. Então, você tem um prédio onde você tinha um cone de sombra que não podia passar de 70 graus. Nem de 70 graus no sol nascendo, nem de 70 graus no sol se pondo. Então, esse cone de sombra definia a altura. Então,
isso fez com que Balneário Camboriú começasse a crescer, né, como Ponta Negra poderia. Então a gente tem ali imóveis que poderiam valer milhões e milhões de reais. Essa, sem dúvida, uma das áreas mais bonitas do Brasil, para mim, a mais bonita do país. Eu, particularmente, já morei em Tirol, morei em Neópolis e morei em Ponta Negra, certo? Sempre volto a Ponta Negra. Por quê? Porque é uma área que é abençoada por Deus, literalmente. Então, e bonita Ponta por Negra... natureza. Opa, virou aí, Voltou, saiu do... Tá na janela, viu? Voltou, foi sem querer aqui, fui mexer aqui. E a Aninha tinha falado uma coisa que eu tava olhando aqui e ela voltou a tela aqui. Aí olha o que aconteceu. Balneário Camboriú começou a crescer, tem uns prédios, etc e tal. E aí os empresários e a população percebeu que o desenvolvimento chegou. Balneário Camboriú começou a gerar emprego, renda, restaurante, serviço, turismo. Hoje estão fazendo o melhor aquário privado do Brasil. Tá? Balneário Camboriú começou a explodir. Aí o doutor Ney Clivato estava andando de bicicleta na orla e foi convidado, já tinha se deixado poder, para se manifestar na Câmara, né, sobre o plano diretor do Balneário Camboriú. Ele foi lá, se manifestou e hoje Balneário Camboriú é um espetáculo. A questão não é se o prédio é grande, se é baixo, se é pequeno ou se é fino. Não é isso. A questão a gente tem condições de infraestrutura para receber a estrutura. Sim. Porque até determinado tamanho, o prédio começa a ficar muito custoso para se manter a estrutura. Perfeito. Então, você não começa a verticalizar só porque você quer achar bonito como empresário, quer fazer muito alto. Chega a determinado ponto que o prédio começa a ficar muito inviável. Alto, os insumos começam a ficar... Exato. Inviável. Só se a população pagar muito alto. E isso é bom, porque isso gera um ambiente de turismo enorme. Então, essa questão da verticalização, acho que a gente tem que romper esse paradigma, né, de que a verticalização, acho que o termo adequado deve ser modernização, e eu acho que é isso que Natal precisa. Quando a gente tirar a velharia da política, esse pessoal atrasado, ultrapassado, que fica inventando que a cidade esquenta com prédios elevados, isso é falso. Existem doutores potiguares com doutorado na Espanha que mostra que isso é falso. O próprio Ney Clivato falou isso. Eu vou, inclusive, Balneário Camboriú para tentar imaginar como pode ser Natal, né? Esse é só um adendo, porque eu acho que Natal pode ser Balneário Camboriú do Nordeste, e não é possível que a nossa cidade, que é uma capital, né, esteja condenada a usurpar, né, o povo natalense esteja sido condenado em relação ao seu direito de propriedade. E a gente vai mais além, sabe, Fernando? Porque, por exemplo, você passar mais de 2 anos para você ter um alvará, para você começar uma obra, né? Você vem e faz um planejamento, assim, não dá para pensar que a gente vai verticalizar Natal inteiro, não dá para imaginar isso, até porque o mercado diz, aqui você faz que eu compro, ou você não faz, porque não vou comprar. Então, assim, a gente não pode passar 2 anos para ter um projeto aprovado. Vou dar um exemplo para você. Em Ponta Negra, a gente está para lançar um empreendimento que tenha quase 3 anos, estava parado o processo na prefeitura, certo? Esse mercado muda muito rápido. A gente tem uma clientela aqui que são, por exemplo, os garçons que trabalham na região de Ponta Negra. Em vez deles morarem aqui em Ponta Negra, na vila, a 5 minutos do trabalho dele, eles vão morar lá na Zona Norte, lá em Extremóis, lá em São Gonçalo ou em São José de Mipibu. Não que essas cidades não mereçam crescer, merecem sim. Mas a gente tem uma infraestrutura, certo? Que o cara ia morar perto de casa, numa condição bacana, mas assim, é nesses ambientes que a gente precisa ter uma prefeitura que seja mais ágil, mais competente nessa questão de dizer, pode ou não pode? Não está ali a lei? Está claro? O empresário não quer fazer nada diferente, ele quer fazer o que está ali, quer cumprir o que está ali. Mas assim, que seja claro, né? Aí o cara gasta com projeto, gasta com uma série de coisas, o mercado diz amanhã, não, eu não quero mais esse projeto. Aí o cara vai fazer o quê? Pegou o dinheiro, imobilizou no terreno. Então, por isso que o nosso ambiente precisa mudar. A gente tem que dizer assim, cara, venha para cá, o que é que você precisa para fazer? Né? A Via Costeira é uma vergonha, né? Um lugar belíssimo, 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 fantástico.
as nossas praças, caramba, a gente precisa desse cuidado com a cidade, com o cidadão. Né? A Ribeira, meu pai tem um projeto que a gente discute há muito tempo sobre a revitalização da Ribeira. Recife está fazendo um trabalho muito bacana no Recife Antigo. Né? Miami, a gente teve agora um bate-papo com os amigos e veio o pessoal do Café com Negócio e eles mostraram um projeto em Miami de uma revitalização do bairro exatamente igual a Ribeira. Então, poxa, por que não fazer? A gente precisa nem ir muito longe. Recife se inspirou lá no porto, nas docas, né? Nas docas do Pará. O Pará, na verdade, todo o Nordeste, né, pelo processo de colonização, ele cresceu através dos seus portos. Né? A gente teve o primeiro Rio Grande do Brasil, que é o Rio Potengi, e a gente tem um portinho aí que não vale nada e nem cabotagem faz. Mas você nem pode ver o pôr do sol no Rio, né? Você nem pode ver o pôr do sol. Eu sou um privilegiado porque gosto de observar o pôr do sol. Inclusive, hoje postei uma foto fantástica de um cara um fotógrafo que foi lá e tirou uma foto de um pôr do sol. O pôr do sol e o nascer do sol do Natal são os mais fantásticos. Eu disse isso ultimamente, porque nós temos uma cidade cheia de aclives e declives. Então a gente vê de forma estratégica, de vários pontos diferentes, o nascer e o pôr do sol. Então a nossa cidade tem esse privilégio, que não é um privilégio de todas as cidades. Então a gente vê o pôr do sol do mar, o nascer, e vê o pôr do Rio. Né, o poente, o sunset, a gente vê o sunset e aí a gente tem essa visão estratégica. Natal tem essas características. Agora, na região da Ribeira, né, na região das Rocas, em toda a zona leste, a zona norte, é importante que se diga, por exemplo, Redinha, o bairro da Redinha, toda a zona norte, é um absurdo o que se faz com a propriedade privada ali. Exato. Como é que se transforma em ZEIS, em AEIS, e você limita o crescimento dessa região a 3 andares? Qual é o interesse que o empreendedor vai ter em fazer lá numa área que é cara, relativamente cara, sim, e que ele não pode elevar o prédio, ou seja, ele vai ter um custo muito elevado. Então, além disso, a gente vai espalhando a cidade, transformando o custo da cidade num custo elevadíssimo, custo de infraestrutura, de estrada, de esgoto, de energia, e a gente começa a ser sobrecarregado, a nossa cidade de Natal, que é, diríamos assim, o centro econômico de 10 outras cidades que compõem a região metropolitana, porque Parnamirim, São Gonçalo e outros municípios limítrofes, eles acabam se tornando regiões dormitórias. Exato. Mas a gente vai ter o problema de lixo, a gente vai ter o problema de transporte, a gente vai ter o problema de infraestrutura. Então é necessário que a gente flexibilize ao máximo esse plano diretor, devolva ao cidadão o poder de definir o que ele vai fazer com a sua propriedade, para que assim, obviamente, existem padrões urbanísticos universais, né, considerando infraestruturas, para que assim a nossa cidade volte a crescer e aquela área dele passe a ter interesse econômico. Então você chega, por exemplo, na Vila de Ponta Negra. Né? A gente vai para Ponta Negra, mas a gente frequenta pouco a Vila de Ponta Negra. Por quê? Porque a Vila de Ponta Negra, você tem uma restrição enorme para construir. Ali em Ponta Negra você tinha várias opções para fazer restaurantes, bares, modernizar aquela região. Você permite que aquela região cresça. Não é só Ponta Negra, não. Mãe Luísa, Ribeira, Rocas, Felipe Camarão. Tá? Você tem a Zona Norte inteira, que é subutilizada. E os políticos fizeram com que a nossa cidade, na Zona Norte, nessa região, se tornassem a Coreia do Norte, como dizia o nosso nobre amigo Guanabara, que foi presidente do Partido Novo e hoje está um pouco afastado. Mas, Guga, me diga uma coisa. A cidade anda, né? Uma hora ela está cara aqui, as pessoas vão investir num lugar, outra hora ela começa a investir para o lugar. A cidade, com essa crise, está andando para onde? Olha, vou lhe dizer uma situação. A gente, infelizmente, botou o progresso para fora de Natal, certo? Mas, assim, hoje, o que é que está sendo recuperado? O bairro de Neópolis, Ponta Negra, Capim Macio, certo? São bairros que estão tendo um desenvolvimento muito bacana. Isso é reflexo do grande desenvolvimento de Nova Parnamirim, certo? Nova Parnamirim tem um dos maiores índices de crescimento da região da Grande Natal, certo? Nova Parnamirim é uma explosão
gigantesca, tá ligado? É do município de Parnamirim, mas ela faz esse reflexo. E como Capimacio, Neópolis e Ponta Negra são bairros limítrofes, né? A gente vem pegando essa carona e hoje Capimacio, principalmente, é um dos bairros que está recebendo mais infraestruturas de escola, faculdade, né? Só que tem um grave problema. A gente não tem transporte público dentro de Capimacio, certo? E esse é um grande gargalo da cidade. A nossa malha viária, né? A nossa malha do transporte público é lastimável. É assim, cara, impressionante como se você vê ônibus andando vazio, né? Então, assim, a cidade precisa crescer. E aí a gente vê as pessoas saindo do Alecrim, saindo do centro, saindo da própria Ribeira, ninguém quase não mora mais lá, né? Chegou uma leva de prédios ali, mas parou porque não conseguiu desenvolver mais. E estão indo para essas outras cidades, e essas outras cidades estão começando a trazer os problemas de transporte, como você estava colocando aí, né? De limpeza, tudo isso, jogam para a capital, certo? Jogam para Natal, porque elas não conseguem absorver. E o problema de transporte está tendo que se resolver daqui, certo? Então a gente tem o quê? Hoje, Capimacio é o grande crescimento de Natal. Na área de comércio, Ponta Negra está virando o bairro dos sonhos de qualquer pessoa, porque você desce o seu prédio, você tem uma padaria, você ainda não tem um hospital e um bom supermercado dentro de Ponta Negra. Mas você já vive em Ponta Negra, você quiser ir para lugar nenhum. Esse é o ideal da cidade, você faça tudo a pé, você trabalha ali, vai andando, né? Então, assim, esses dois bairros eu colocaria como principal ponto, Ponta Negra e Capimacio. E hoje, quem mais recebe infraestrutura de investimento, de negócio, só na minha região aqui, na frente do meu prédio, eu tenho 3 escolas sendo construídas. Mas pela iniciativa privada ou pública? Iniciativa privada, né? Iniciativa privada. Quem leva a infraestrutura hoje, certo? Eu trabalhei 8 anos numa empresa de loteamento. Então, assim, nenhum município chegou para dizer assim, cara, vamos fazer junto isso aqui. Todo município chegou para dizer assim, rapaz, vocês têm dinheiro, me paguem antecipado isso, faça isso, né? Acha que você... E depois você tem que fazer manutenção, né? Você tem que cuidar da parte de água, cuidar da parte de Agora, veja energia. como é interessante. Você citou Capimacio. Capimacio é um dos bairros com maior flexibilidade no plano diretor. Interessante isso, né? Verdade. Ponta Negra, apesar de a gente ter um problema de subutilização da orla, é um absurdo a gente ter terrenos ali maravilhosos, aqueles terrenos não estarem sendo explorados, porque só pode construir uma casa. Né? Você vai construir um hotel, ok, mas o hotel ele só é passível de construção quando você tem uma demanda crescente. Você não cria a oferta primeiro sem ter demanda. As pessoas vão dizer, eu vou construir um hotel porque eu acho legal ter um hotel. Não é assim. Você vai construir um hotel quando o turismo está bem. Então, para você, o turismo local, ele é muito importante em Natal. Você veja o seguinte, Natal ele teve um pico quando o dólar estava muito alto, os turistas passaram aí muito para Natal. A gente teve um pico elevado também com a via costeira, a construção da via costeira. Então, Natal passou a ter, a cidade urbana, né, do Nordeste com maior capacidade de exploração do turismo local. Não turismo de negócios, turismo de entretenimento, né? Mas aí você tem um plano diretor. O plano diretor é fundamental para que a gente tenha perspectiva de que o cidadão, ao invés de ir para Parnamirim, ao invés de ir para outros lugares, ele fique em Natal. E tem outra coisa importante. O transporte público. É inviável, não adianta você viver na cidade, no lugar mais bonito do mundo, e você não poder se locomover. Cidades modernas têm que ter transportes eficientes. Como os transportes coletivos estão sem licitação há muitos e muitos anos, você tem, por exemplo, um fluxo de pessoas pequeno para a Ponta Negra durante a noite. Por quê? Falta de transporte coletivo. Então, a gente tem que, urgentemente, modernizar os nossos modais de transporte, né, criando vias alternativas, como ciclovias, ciclofaixas. É um absurdo a gente não ter, por exemplo, ligar a Zona Norte, Leste e Oeste através de ciclovias. Qual é o problema? Nessa ciclovia você pode usar o tal patinete elétrico. Não, em Natal a gente, felizmente, concorre com um ônibus. A via do ciclista é a via do ônibus. E o ônibus, para quem é ciclista,
A gente tem uma via fantástica que é o Rio, né? E a gente não usa. Não usa. Poderia a Rota usar? Do Sol, você vê o avanço que tem na Rota do Sol. Eu pedalo no Natal há muito tempo, desde antes da ciclovia que foi feita na Rota do Sol. Então você via várias pessoas, tinha um assalto, tinha tudo. Quando fizeram a ciclovia, o volume hoje de pessoas pedalando, aproveitando, se divertindo na cidade é enorme. Então, a gente tem que ter outras vias de transporte alternativo, outros modais de transporte, para que a gente possa fazer com que o local, os bairros de Natal sejam interessantes e para que Natal não fique apenas com o ônus, porque o cidadão mora em outras regiões, dorme em outras regiões e o ônus fica com a região metropolitana. E aí a gente tem problemas de saúde, a gente tem problemas de sobrecarga de todo tipo. Verdade. Né? Até mesmo de escola. O pai vai lá, é o seguinte, eu vou sair de manhã cedo, vou deixar o filho na escola em Natal, saio do meu trabalho, pego o filho da escola em Natal e vou para São Gonçalo do Amarante. É isso mesmo. Então é importantíssimo que a gente tenha essa alteração do plano diretor. Aí voltando ao setor imobiliário, Guga, me diga uma coisa. Como é que está o estoque hoje? Eu sei que está baixo, mas a gente começava a ter uma reação ou agora freou de vez? Fernando, só um parênteses aí. Eu acho que Natal, há muito tempo atrás, a gente está sendo... Ela foi criada pensando no carro, não se pensou no pedestre, né? As nossas ruas são voltadas, as nossas vias são pensadas sempre no carro, né? E pensaram nos políticos. Quais eram as oportunidades que ele tinha de se dar bem, de virar carreira, de ficar ali, sentar numa cadeira e não sair mais. E a gente precisa mudar isso, né? Então, assim, e pensar na cidade. Nós precisamos fazer uma cidade para as pessoas. Para as pessoas, para o natalense ter orgulho de dizer assim, cara, eu sou natalense, eu moro numa cidade massa que se preocupa comigo. Isso aqui é bacana de ver. Por isso que tem um filme da Segunda Guerra chamado For All. Significa exatamente. Para todos. Para todos. A gente literalmente precisa... é para todos. Precisa fazer a cidade para as pessoas. Isso. É resgatar. Nosso mercado, ele estava com um estoque muito baixo. Muito baixo mesmo. Mas assim, não parou um minuto, certo? Nessa pandemia, a gente está conversando, só a Quality, né? Deve fazer agora, na próxima semana, um lançamento de um prédio, já. A gente está trabalhando mais 2 outros projetos. Tem um projeto em Ponta Negra que não lançamos, porque assim, veio a pandemia e tal, acabou não saindo, finalizando o processo de incorporação, mas está pronto para sair. Então a gente tem, se a gente considerar todos os investimentos que estão sendo planejados agora, Natal lança até o final do ano uns 10 empreendimentos. E a gente não lançava há quase 3 anos. Então a gente vem com coisa boa aí, vem muita... O mercado vai dar uma... Mas as obras pararam, as obras pararam ou seguem em ritmo? Segue no ritmo? Não, tem poucas obras, né? 2 obras que estavam iniciadas pararam, porque aí eu trabalhava num nicho de mercado diferente, ficou meio na dúvida, as pessoas puxaram um pouquinho o freio de mão nesse sentido. Mas os outros projetos estão em processo de lançamento, de start, então assim, não estão com obras iniciadas. Mas o pessoal está preparado para iniciar limpeza de terreno, para dar o gás e soltar todos esses empreendimentos. A gente deve ter aí uns 10 empreendimentos lançados agora no segundo semestre de 2020. Essa é uma expectativa boa, muito boa. E a expectativa do poder aquisitivo do cidadão natalense, que tem como matriz econômica o turismo, né? Ou seja, serviços, aí eu destaco o turismo, os acessórios ao turismo, que é restaurantes, bares, etc. E você tem outras questões que também fomentam o turismo, como, por exemplo, supermercados, que alguns deles estão fechando, a gente começa a ter um colapso econômico enorme. Então, a estimativa é que tenhamos aí, agora, já tivemos em abril, essa estimativa foi a estimativa da BIH, tá? Informado pela BIH, 50 mil desempregos. É um número, assim, estarrecedor. Né? O governo agora pensa em fazer um lockdown. Natal, o Estado, quem acertou, diga-se passagem, o que ia acontecer foi Fernando Amaral, que faz parte do Novo, professor, né, um cara da FGV, um cara de histórico fantástico, de uma visão enorme, que disse que Natal, diferentemente dos 11 mil mortos que a gente ia ter na cidade, teve 600. O Rio Grande do Norte, né? Natal, acho que teve em torno de um pouco mais, pouco menos, foi em torno de 16 dessa composição toda.
E aí, além do Estado estar quebrado, a governadora vem com um modelo de horizontalização absoluta, que é o lockdown. Ou seja, vai acabar de quebrar o que já estava quebrado. Se a gente tem, porque é importante que as pessoas percebam que Paraíba, ela tem um tamanho de um país. Natal tem um tamanho de um país. Pernambuco é tamanho de outro país. O Maranhão é do tamanho da Itália. Boa parte da Europa cabe no Brasil. Tá? Então é importante que as pessoas percebam que as políticas sanitaristas e de saúde e econômicas que devem andar associadas, elas não devem simplesmente copiar e colar o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo em Pernambuco, o que está acontecendo em outros lugares. Elas devem estabelecer, senão não precisaria de secretário de saúde incompetente em Natal, porque o que a gente tem é um secretário de saúde incompetente em Natal. A gente não precisaria desse cargo político todo. Só precisaria de um secretário de saúde. Então a gente está tendo aí um problema seríssimo de desemprego, de fome, de miséria absoluta, que é o que a gente começa a ver. Eu começo a ver uma quantidade muito maior de pessoas na rua pedindo esmolas. Impressionante isso. Você vê ali em Ponta Negra, a gente tinha sempre um fluxo em alguns horários. Agora a gente está tendo um fluxo muito maior. Você começa a ver nas áreas mais nobres o pessoal que está literalmente com fome no meio da rua. E não existe um acolhimento para essas pessoas. Cadê esse mindset socialista que o governo atrasado e cheio de... Está só no discurso. Está só no discurso. Cadê? Tá só no Cadê? discurso. O que é que a gente tem de política pública, econômica, sanitarista? O que é que a gente tem de fato? Nada. Nada. O que a gente tem é a pura vontade de colapsar o sistema para que todos fiquem iguais. Aí todo mundo fica igual na pobreza. E aí o mercado lá na frente, imobiliário, eu pergunto a você, como é que vai ser esse mercado imobiliário? Não, isso todo mundo vai pagar um preço, Depois. entendeu? Eu só fazendo um parênteses aqui, Milton Simão, que é meu pai, tá dizendo assim que ele ia para a Redinha de lancha, né? E não precisava de carro nem de ônibus, né? Não tinha uma opção melhor, até um passeio bacana, pegava a lancha dali na Ribeira, no ponto, ia para a Redinha. Isso era bacana demais. Eu cheguei aí a andar num barco, não na lancha. Mas assim, Fernando, nós vamos pagar um preço muito alto pela incompetência da gestão do nosso estado e da nossa prefeitura. Eles podem ter boa vontade, mas não tiveram competência para cuidar da situação. Infelizmente, nós vamos ter um agravamento no número de casos na cidade. Vamos ter por quê? Porque quando eles fizeram a liberação para a rua, não houve nenhum cuidado, nenhuma atenção de dizer assim, cara, vamos fazer dessa forma, não houve um planejamento. Né? Então, assim, prenderam, soltaram e vão querer prender de novo. Porque foi o caos. Vai virar o caos, por quê? Porque é uma má gestão, não sabe para onde vai, eles estão perdidos. Na minha visão, só tem discurso, só está falando, mas ninguém está tomando nenhuma atitude. A nossa governadora, infelizmente, eu gostaria, não votei nela, não tenho simpatia nenhuma com ela, mas assim, ela é nossa governadora, então eu gostaria que no final do governo eu estivesse lá batendo palma para ela, para dizer assim, cara, você fez o melhor governo que o Estado teve. Porque a gente precisa disso, né? Não é porque eu não votei nela, eu vou torcer contra. Não, eu quero que o meu Rio Grande do Norte, eu quero que minha cidade seja top, independente de quem esteja lá. Mas eu sei da incompetência deles. Eu quero outras pessoas, eu quero o novo no poder, eu quero o novo dizendo assim, ó, vamos fazer assim, porque a gente tem planejamento. Os caras não estão fazendo nada com nada. Então, assim, estão perdidos. É um projeto de nação que a gente tem. E a gente vai pagar um preço alto. O desemprego, o turismo, a construção civil e o turismo sempre conseguiram sustentar esse estado, né? Porque assim, a indústria, infelizmente, a gente tem aqui, conta nos dedos, as empresas que estão aí, Guararapes, enfim. Mas o turismo e a construção civil, atrelada a isso, o mercado imobiliário... Guararapes, salvo engano, está de férias coletivas, tá? Exatamente. Férias coletivas. As pessoas estão em casa, absurdamente triste isso. Muito triste. Então, assim, o que o Além disso, o grupo deles tem 350 lojas no Brasil em shopping centers. Exatamente. Minha esposa trabalha no ramo de alimentação, tem uma cafeteria no Natal Shopping, está fechada, as meninas estão desesperadas olhando para a gente, assim, a gente tem 10 funcionários lá. Caramba!
né? Como é que vai movimentar isso? Então, assim, é um preço muito alto que está se pagando por uma incompetência nessa gestão. A gente poderia estar numa situação muito mais tranquila. Lógico, o país, o mundo todo está vivendo essa pandemia, mas a gente poderia estar fazendo de uma maneira diferente. E nós vamos Poderia pagar um sim, preço alto. poderia sim. Acho que a gente falta exatamente isso. É uma mistura de competência, incompetência, corrupção e má fé. Porque existe uma má fé aí em briga política, simplesmente. Verdade. O governo Bolsonaro tentou atribuir o peso Aos estados pseudo-republicanos dos nossos estados e municípios. E aí esse pessoal trabalha para colocar a culpa no governo federal. O governo federal começa a colapsar agora. A gente vê aí um governo federal que, sob pressão, está tendo que fazer acordos com Valdemar Costa Neto, né, com Roberto Jefferson. Eu estou falando de condenados e de pessoas suspeitas. Exato. Né, com o que existe pior. Rogério Marinho estava aí com o plano pró-Brasil, que era nada mais, nada menos de 30 bilhões, tá, para pós-pandemia. Aí veio o Paulo Guedes e disse, epa, aqui não, filho. Isso daí é um PAC da Dilma no nosso governo. Isolou o Rogério Marinho, cai fora, velha política, e está tratando desse programa para que esse programa tenha iniciativa privada de forma mais próxima. O Centrão fica ali de boca aberta, né, esperando dar o bote, não é isso? Não, ali, o Centrão já abocanhou tudo. Já chegou ali mordendo com força. A gente abocanhou tudo. Entregaram a Sudene. A Sudene agora foi entregue também a Rogério Marinho. O Rogério Marinho que definiu quem era o cara da Sudene. Né? Então, a gente está num problema seríssimo da República. Eu sou um leitor assíduo e estou até escrevendo sobre isso, nas perguntas que me fizeram. Eu li dois veículos de imprensa que são antagônicos. Eu li o Intercept. Sim. E estava lendo o Intercept, eu acho que foi ontem. No dia 4 foi Intercept e no dia 5 foi o antagonista. Na informação do Intercept constava o seguinte, constava que ele falou de vários ministros, de vários militares do primeiro escalão. Ele disse que os militares deram uma canelada, essas são as palavras do Intercept, uma canelada no STF, né, cutucaram o presidente Bolsonaro e estariam embutindo diríamos assim, um respeito maior à democracia, e aí ele menciona o que Hamilton Mourão já tinha falado sobre o artigo 142 da Constituição da República, que permitiria, por exemplo, uma intervenção. O artigo 142 ele diz o seguinte, se qualquer dos poderes, ou seja, legislativo, executivo e judiciário, em favor da lei, da ordem e da pátria, qualquer dos poderes ele poderia pedir a intervenção, não necessariamente é do poder executivo, tá? Perfeito. Apesar de, obviamente, os cargos na própria Constituição, no próprio artigo, ele colocar como a presidência da República como o soberano, né? Ele tem o poder soberano sobre os militares. E aí ele faz uma matéria, se você colocar no Google lá, canelada, pode botar Intercept, essas palavras que eu lhe disse. Aí ele faz uma analogia com uma possível golpe, tá, dos militares em Bolsonaro. Um golpe não, uma intervenção dos militares em Bolsonaro e ao mesmo tempo no Centrão. O que ele deixa entender é que ele está deixando ocorrer os desmandos, tá? E após para que a gente entre em colapso e ocorra uma intervenção. Aí eu leio a matéria de Sérgio Moro, a matéria da antagonista. No antagonista, isso foi ontem, ou foi antes de ontem, uma foi ontem, antes de ontem, o antagonista diz o seguinte, que Sérgio Moro se defende da situação, né, de que teria sido fofoca o fato de que o presidente Bolsonaro estaria tentando obter informações de um processo que está sendo conduzido pelo ministro Alexandre,
de Moraes, do STF. Portanto, Sérgio Moro não tem condições nenhuma, e que ele queria as informações da Polícia Federal sobre esse processo. E que, em tese, esse processo investigava entre 10 a 12 deputados federais. Sérgio Moro diz que é fofoca, que não mente, mas que ele tentou contemporizar o assunto. E quem tem que se manifestar sobre isso é o presidente da República. Então a gente tem dois elementos aí. Um que seria uma conspiração geral, né, para evitar que o Centrão colapsasse o país. E o outro seria uma investigação da Polícia Federal sobre 10 ou 12 deputados que estariam estimulando uma tomada do poder através de um AI-5. Ou seja, será que Sérgio Moro... Né? Aí eu paro para pensar e digo o seguinte, será que Sérgio Moro saiu porque era só contra a autonomia, ou será que ele viu que o buraco era mais embaixo? Eu acho que o buraco é mais embaixo, sabe, Fernando? Porque, exatamente, o buraco é mais embaixo. O Bolsonaro chegar no poder não foi uma coisa barata, certo? Tem um preço alto para se pagar. E ele não está tendo a competência, né? E a gente sabia que ele não teria competência. Acredito, minha filosofia é que ele era a melhor opção em relação a Bolsonaro e Haddad e PT. Sem dúvida, Bolsonaro era a melhor opção nessa disputa. Mas está pagando um preço alto porque, assim, não é fácil. Ele não teve a menor... Ele trouxe bons ministros. A gente tem o ministro da Infraestrutura, que é um cara que trabalha pra caramba. Ele fez um super ministério no início. Mas no início ele conseguiu manter, né? O que ele tinha de bom, ele não conseguiu manter. Porque, assim, você não precisa ser o cara mais competente para ser o gestor. Mais competente no sentido do estudo, de tudo isso. Mas você precisa ter com você a melhor equipe, os feras, né? Quem é bom tem que estar com você, porque assim, não adianta você ter meia boca abaixo de você, né? Então, assim, tem que ter gente boa para poder te ajudar, fazer com que você vá no caminho certo. E muitas vezes você tem que ficar calado, escutando e dizer, pô, cara, vocês têm razão, bacana, muito obrado, vamos nessa. Vamos botar aqui para trabalhar. Caso, eu não estou nem analisando aí a intenção, porque eu tenho certeza que a intenção do Bolsonaro é a melhor possível. Sim, sem dúvida. Eu estou analisando aí os fatos. O que é que eu acho dos fatos? O fato é que o Centrão tentou isolar Bolsonaro, não conseguiu, porque Bolsonaro perdeu a base. Então a estratégia do Centrão foi isolar o presidencialismo e fortalecer o parlamentarismo branco, certo? Ou seja, ele começou a tirar poder do presidente da República e o presidente, com já aproximadamente 30 pedidos de impeachment, a maior parte deles absolutamente esdrúxulos, e nessa saída de Moro, Bolsonaro percebeu que ele tinha que fazer acordos com o Centrão, porque ele tinha perdido uma base, então ele teve que reconstituir uma base. Fernandão, e aí eu começo a ver declarações dele. Só um minutinho aqui. Rapaz, a gente o papo tá sendo bacana pra caramba, porque aí a gente tem uns 2, 3 minutos aqui. E eu queria fazer uma pergunta a você. E depois você faz suas considerações aí pra gente não encerrar assim, porque o Instagram vai lá e corta a gente, né? Então, assim... corta. Fernando, você foi aprovado aí no processo seletivo para disputar a Prefeitura de Natal, né? Se Deus quiser, nós vamos estar aí na convenção, homologando o seu nome para que a gente possa lançar... E o seu também, que eu acho que você vai ser... Estou trabalhando para isso aí, né? Vamos ver se a gente vai chegar nessa... Natal merece disputa. Um cara com sua cabeça, com sua integridade, com sua honestidade. Pô, obrigado, cara. Eu sou um postulante aí, tô nessa batalha. Então, assim, Fernando, como é que vai ser uma prefeitura, né, pensando no cidadão, como é que vai ser essa prefeitura, olhando o mercado da construção civil, do turismo, da desburocratização, de acabar com essas leis inúteis, de fazer... Vou responder antes que o tempo acabe. A nossa prefeitura vai ser a prefeitura do cidadão máximo. Nós vamos acabar com o cargo político, e vamos ter no máximo 8 secretarias, o resto vai ser secretaria digital, e nós vamos, ainda que o plano diretor seja feito agora, fazer uma emenda ao plano diretor para que o plano diretor de Natal não seja apenas moderno em relação ao Nordeste, seja moderno em relação ao Brasil e que tenha os conceitos universais das cidades mais modernas do mundo. Vai ser uma Natal que vai voltar a pensar grande.
Vai ser Natal for all, para todos. Voltará a ser o trampolim da vitória. Essa será a cidade que nós, o Dream Team da política que está sendo construído no novo, vai construir no futuro. É isso que a gente vai fazer com a nossa cidade. Faremos com que o cidadão natalense volte a pensar grande, a sonhar grande e a realizar grande. É isso aí, meu irmão. Pô, bacana. Eu fiquei arrepiado aqui, viu, cara? Isso aí é muito bacana. Essa energia é legal. Quero te agradecer muito a oportunidade desse bate-papo. É um cara que eu admiro bastante, trabalha bastante, né? Tem verdade nos olhos, né? E a gente sabe que, com certeza, vão fazer um trabalho bacana junto aí do Novo e junto da Prefeitura de Natal, deixar os natalenses aí com muito orgulho de dizer assim, cara, eu moro em Natal, em uma cidade que tem... Um abraço pro meu amigo Fernandinho Cavalcante, entrou aí, Alexandre, tem tanto amigo meu aqui, velho. Pô, tem muita gente bacana. Rafa, Madison. Pô, galera, obrigado aí por prestigiar aí. Guga Macedo é um talento. E vamos fazer essa troca aí, vocês que seguem o Fernando, se quiserem seguir, Guga de Macedo, né? E os que me seguem, sigam o Fernando, acompanhem aí, né? Ele vai estar sempre colocando aí as propostas dele, o que ele está fazendo, o que a gente vai fazer, beleza? Guga, agradeço demais. Tá acabando o tempo, né? Tá acabando. Grande abraço, meu amigo. Vai falando aí, se boa cortarem, a gente agradece. Pode Não, vamos terminar antes que acabarem, porque o debate é assim. Vamos esperar cortar, não. Meu irmão, deixar de gostinho de quero mais. Fique com Deus, tá? A gente ainda vai ter muita oportunidade de conversar sobre esse Natal. Né? Parabéns aí, ó, muita paz, muita saúde. Obrigado, meu irmão. Viu? Fique com Deus e eu tô torcendo para que a gente você esteja nesse Dream Team da política natalense que vai se reconstruir esse ano. Esse ano. Show. Valeu, meu irmão. Abraço forte. Um abraço. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado a todo mundo aí. Valeu. Valeu.